Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 3.5 do nosso material didático. Estamos na página 62. Vamos falar da expansão das igrejas em países vizinhos. Bom, continuamos a leitura de Atos, capítulo 11. Vamos começar no nosso livro. Vamos estudar agora Atos, capítulo 11, versículo 19, até capítulo 12, versículo 24. Alguns versículos chaves eu coloquei no livro, outros eu vou lendo junto com vocês na Bíblia, para nós fazermos a leitura completa do livro de Atos. Isso é fundamental para o entendimento do livro, né? Bom, então o comentário diz: o evangelho continua se expandindo, chegando a Fenícia, Chipre e Antioquia na Síria. Bom, vamos falar aqui esses três locais, né? A Fenícia, ela representava principalmente uma região ao norte de Israel, que ficava junto ao mar Mediterrâneo. Okay? Chipre era uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, e Antioquia na Síria era um porto que era utilizado para navegação. Tanto a Fenícia quanto Antioquia da Síria eram cidades importantes naquele período. Então o evangelho está chegando entre os gentios. Essas três regiões citadas aqui são, podemos chamar assim, né, região dos gentios. Okay? Eu comento: a Fenícia ficava ao norte de Israel, onde ficava a cidade de Tiro e Sidom, que haviam sido evangelizados por Jesus. Veja, em Atos 15, 21, que eu coloquei aí no livro, diz: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, ou seja, Jesus evangelizou essa região, onde Jesus também encontra a mulher cananeia. Então, Jesus pregou para gentios? Sim. Jesus pregou para gregos? Jesus pregou para centurião? Então, Jesus pregou sim para os gentios, tá ok? Bom, eu coloquei aí para vocês, na página 154, um mapa da obra Atlas Vida Nova. É um atlas bem interessante, que eu recomendo a vocês, da editora Vida Nova, ok? E ele traz, atlas, é um atlas do mundo bíblico, então traz informações de geografia do mundo bíblico. Bom, esse atlas diz Fenícia e Síria eram países ao norte de Israel, está aí na figura. Então, o título lá no livro diz o Evangelho na Fenícia e na Síria. Observe ali ao norte de Israel que você tem Judeia, Samaria, Galileia, aí tem também ali a região de Decápolis, Gaulanites e Itureia. E você tem também a região da Fenícia, à esquerda no mapa, veja que ocupa uma longa porção marítima, e a região da Síria, aí à direita do mapa no nosso livro. Então, essas são regiões descritas como região dos gentios. A Fenícia, então, ela era historicamente uma região que praticava aquela religião da Babilônia de forma integral, fazendo até sacrifício de crianças, que é o que aquela religião prega. É o que aquela religião prega. Quando você vê números do sacrifício de crianças hoje no mundo, você pode ter certeza que essa religião de Baal ela está ativa no mundo. Como é que você vê o sacrifício de crianças? Nós vemos alguns casos aí, até no Brasil aparecem casos, né, do baixo espiritismo derramando sangue de crianças, tá bom? Eles fazem isso, mas existe uma outra prática do sacrifício de crianças, que é o aborto. O aborto é uma forma de sacrifício.
E é por isso que ele é tão incentivado no mundo hoje. Você pode ver o seguinte, um número que se você pesquisar você vai confirmar fácil. O ano de 2020 foi o ano que começou a pandemia, né? Foi um ano de muitos casos. Se você procurar o número de mortes por coronavírus no mundo, em todo o mundo, no ano de 2020, foram 2 milhões de mortos. Você vai no site da Organização Mundial de Saúde e procura o número de abortos no mundo no ano de 2020. Me lembro certa vez que estava na sala de aula, eu falei isso, aí era uma adolescente assistindo a aula, ela pegou o celular e botou o celular na boca quando falando alguma coisa. Eu não quis interromper a aula, mas eu falei, esses adolescentes são mal educados, falando no celular, pensei, deve estar mandando mensagem no Zap, nada disso. A jovem foi no Google e falou assim, número de abortos no mundo em 2020. Aí ela falou assim, professor, eu fiquei espantada quando o senhor falou o número, eu quero dizer aqui, falou aqui mesmo, o número de abortos no mundo. Espantoso, irmãos, porque eu falei, olha, o número de mortos pelo coronavírus, 2 milhões. O número de abortos no mundo, eu falei, são 40 milhões. Ela falou, professor, mais precisamente, 42 milhões. E tem lá o número detalhado, né? Então, não é normal, irmãos, 42 milhões de abortos no mundo e a Organização Mundial de Saúde incentivar o número de abortos, eles querem melhorar esse número. Melhorar significa aumentar. É muita criança sendo morta. Isso daí não é uma coisa normal. Isso está ligado a essa religião de Baal. As pessoas que estão acreditando nessa religião, como o presidente do Brasil acredita, né? Ele tem uma esposa ligada a essa religião, que é o espiritismo, que é a Umbanda. Eles estão acreditando nessa religião. Essa religião, ela tem uma aparência, porque até o apóstolo Paulo disse que até os seus ministros se transfiguram em anjo de luz. Eles têm essa aparência, mas a finalidade dela é fazer isso, ceifar a vida que está brotando. Isso mostra o ódio dessa religião pelo ser humano. Então o ser humano está confiando nessa religião. Quanto mais confiar nessa religião, mais males virá sobre a humanidade. Bom, então eu coloquei esse mapa aí para vocês terem um entendimento da geografia de Israel nesse período. Abaixo do mapa eu comento. Israel tinha uma rivalidade histórica com estes dois países. Tá bom? Tanto a Síria nós encontramos no Antigo Testamento e também a Fenícia. A Fenícia, lembre-se, Jezabel era uma rainha dos Sidônios. Os Sidônios eram fenícios. Ela era uma rainha fenícia. Tá ok? E os sírios, principalmente, que é a capital Damasco, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, ela também é uma região de grande rivalidade com os israelitas. Não? E prossigo, olha, isso dificultava para que eles os evangelizassem. A igreja, por sua vez, tinha todas as portas abertas. As regiões alcançadas pelo evangelho influenciarão diretamente na sua expansão, pois Antioquia, na Síria, será a base para a evangelização durante o ministério de Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé partirem, eles estavam em Antioquia, na Síria, participando de um grupo de estudo junto com outros rabinos que tinham se convertido, claro. E dali eles vão partir para evangelizar o mar Mediterrâneo, que é a ilha de Chipre, e de lá vão até a região da atual Turquia,
e onde vão fazer a obra missionária, ok? Então, Antioquia será um lugar de destaque. Antioquia será um lugar de destaque. Ainda no livro eu comento, essa região foi evangelizada pelos cristãos que fugiam da perseguição dirigida por Saulo de Tarso, antes de converter-se ao cristianismo. Corrijam aí no livro que saiu errado. Antes de se converter ao judaísmo, estava escrito. Não, na verdade é se converter ao cristianismo. Bom, coloquei aí Atos 11, 19, que nós já lemos, mas vamos ler de novo, né? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Ou seja, a princípio, eles estão pregando o evangelho aos judeus. Ok? Eles estão pregando o evangelho aos judeus. Mas, a partir desse momento, principalmente com a participação de Saulo de Tarso e de Barnabé, que ele vivia entre os gentios, então o evangelho vai também chegar aos gentios.